Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui hoje, juntamente com o pastor Godoy, para iniciar um projeto da Escola Dominical do campo de Araranguá. Esse campo tem a presidência do pastor Wilson Zábel, a coordenação da Escola Dominical está a cargo do pastor Jair Laurindo e conta com a colaboração do pastor Celso, que trabalha na parte da educação de Araranguá, com a teologia, discipulado. Nós vamos comentar nesses vídeos alguma coisa sobre as nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós temos esse trimestre que se inicia, que trata sobre o caráter do cristão, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trimestre, dar uma abrangência sobre o assunto, e logo depois nós vamos tratar sobre a lição específica. Então, cada semana aí o professor vai ter a oportunidade de ouvir o pastor Celso trazendo algum comentário para enriquecer a sua aula. É claro que a gente não tem o interesse em dizer o que você vai falar na sua aula, mas para você aprender a agregar valores, para levar melhor a palavra de Deus para os seus alunos. Pastor Celso, seja bem-vindo, tem a sua saudação. Obrigado, Ismael, um prazer estar colaborando com o Departamento de Escola Dominical aqui de Araranguá. Essa iniciativa, digamos aí, cibernética é do irmão Ismael Cravo, que foi aí captado pelo pastor Jair para colaborar neste empreendimento. Ontem à noite, na última reunião do campo de Araranguá, já foi dada a ideia já foi vendida e creio que já foi comprada por todos que estavam. E como ele falou, cada realidade de cada congregação é uma realidade intelectual, de erudição. Aqui a gente vai dar apenas alguns insights, um release das aulas, das matérias, e você vai agregar aí na tua congregação, tá? Inclusive, futuramente, se você quiser passar essa aula que vai estar no YouTube logo aí, passar em DVD, algo do gênero, se desejar gravar em DVD para assar para os alunos, futuramente também pode, tá? Então, as opções vão ser várias, e é um prazer estar com você aqui, Ismael, o pastor Jair também, nosso presidente, que deu um apoio irrestrito a esse projeto que tem a mentalização aqui do Ismael. Então, de parabéns por esse projeto. Está o Israel do outro lado da filmadora ali, faz parte do projeto também. Está aqui o Wagner pedindo como a gente vai se portar no cenário aqui, e vai ser bênção de Deus, tá? Um prazer ter vocês aí. E distribui esse vídeo, dê o teu like, não coloca no like aí que a gente não vai gostar, compartilha o WhatsApp, Instagram, faça o que você quiser para disseminar a palavra de Deus, que a nossa intenção é exatamente essa, ajudar você, professor, e também ajudar na disseminação da palavra do Senhor. É isso aí, Ismael. Contando esse projeto também tem o auxílio do presbítero Gelson e do presbítero Charles também. Perfeito. Então, agregando aí. Está encorpando a equipe, gente. Está encorpando a cada dia a equipe e vai ser bênção de Deus, tenho certeza disso. Queridos, hoje nós vamos começar o segundo trimestre de 2017. Como eu falei, a lição desse trimestre é o caráter cristão. Nós acabamos aí os frutos do Espírito, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o caráter. O comentarista é o pastor Linaldo Renovato. Exato. Ele já é um comentarista há muito tempo na CPAD. Me permite, eu conheço ele pessoalmente. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus de Parnamirim, ali no Rio Grande do Norte. É um mestre em teologia, uma pessoa altamente preparada para falar do assunto. E esse trimestre vai ser maravilhoso. Tem até o subsídio do livro aqui, vai ser muito bom. O cara é preparado, gente. O cara é preparado para falar dessa matéria, com certeza. Fica a dica para os alunos, para os professores, né? Nós temos o subsídio do livro, aqui. A CPAD também tem outros materiais, então para o professor buscar se aprimorar aí, a gente, baseado nesse material, nós vamos trazer alguns tópicos para melhorar aí a sua compreensão do assunto. Essa primeira lição é a formação do caráter, ela é mais geral, é um assunto que você compreendendo, com certeza você vai decorrer ele no trimestre inteiro, né? Depois nós temos 12 exemplos aí de caráter, vai de Abel a Jesus Cristo. Então, exemplos que nós vamos tratar domingo a domingo, mas isso é gradativamente. Hoje nós vamos... Inclusive, Ismael, são 13 lições, né? Isso. A primeira lição, ela é o alicerce de todas as outras, tá? Porque a primeira lição é a formação do caráter cristão, como ele falou, e as demais lições da segunda até a 13ª são os exemplos de pessoas que tiveram o caráter cristão. Então, você dando uma boa base na primeira lição, se torna facilitário as demais lições. Acredito que a primeira lição
é o grande ponto de contato para você segurar a tua classe, segurar os alunos lá, visto que você vai aplicar a primeira lição em todas as outras, né? Com certeza, por aí que vai facilitar para você, aluno, para você, professor, que está nos ouvindo agora e nos vendo. Perfeito, pastor. Vamos dar início já logo na introdução da nossa lição. É claro que o professor tem um material lá, para nós ganharmos tempo aqui no vídeo, não ser cansativo para você. Nós vamos entrar então na lição que vai falar um pouquinho sobre o caráter humano. E uma das coisas que as pessoas sempre falam, né, pastor, é que a pessoa não tem caráter. Isso é certo? As pessoas dizem que não tem caráter? Porque observe uma coisa, quando a pessoa, digamos assim, ela mostra o lado positivo dela, boas ações, boas palavras, boas obras e tal, a gente vai pautar a pessoa, puxa vida, o cara tem bom caráter. Se por acaso, pegando aquele chavão lá, abre aspas agora, pisou na bola, fecha aspas, a gente vai taxar a pessoa, vai botar um X, vai estigmatizar ela, o cara tem mau caráter. De repente, aquela má ação daquele momento, mesmo que ele se retrate depois, aquela marca, aquela égide de um mau caráter ou de um bom caráter vai ficar na pessoa. Na realidade, todos têm caráter, todo ser humano vai ter caráter. Nós é que, avaliando as pessoas, vamos definir a boa ou a má ação dele, taxando que é um mau ou um bom caráter. Na realidade, todo mundo tem. Agora, se vai ser bom ou vai ser mal, vai depender, conforme diz o texto bíblico aqui, vai depender a moldura que a palavra de Deus vai causar na vida dessa pessoa. Por isso que a temática da primeira lição, o caráter cristão, subentende que o caráter cristão é evidentemente a pessoa expressando, refletindo a natureza de Cristo nas suas ações, nas suas falas, na sua palavra, na sua postura, na sua vivência, enquanto pastor, enquanto marido, enquanto negociante. Vai entrar ética nesse sentido, vai entrar boa conduta, vai entrar educabilidade, vai entrar criação, vai entrar o sentido emocional da pessoa, que vai mostrar se ela é boa ou não no sentido de caráter. Então, toda pessoa tem caráter, ou é mau ou é ruim. Perfeitamente. O ponto central da lição traz que quando pela fé recebemos Jesus, o Espírito Santo transforma o nosso caráter. Perfeitamente. Então aí você passa a ter o caráter cristão. Caráter cristão, que é a ideia. A gente observa um texto na Bíblia, lá em, se não me engano, Atos capítulo 11, quando os discípulos chegam em Antioquia, que há um comentário dos antioquenses, digamos assim, bateram o olho nos caras e, peraí, olha a conduta dos caras, olha a postura. E a Bíblia diz acerca disso, e ali foi a primeira vez que os discípulos foram chamados do que mesmo? De cristãos. O que é isso? Expressaram a natureza, não na forma de se vestir, né? Não na barba, que era o caso da época, mas na postura mesmo, na forma que amavam, na forma que acolhiam, na forma que propagavam até o Evangelho, digamos, aos estigmatizados da época, né? Então, ser chamado de cristão, evidentemente, em si, as pessoas te identificando como uma pessoa que expressa as qualidades de Cristo. Aí eu te pergunto, Ismael, Jesus tinha um bom caráter? É uma pergunta até de retórica, evidentemente. É claro que ele tinha um bom caráter, né? E a intenção de Deus é essa, que a gente expresse o que Cristo é, não o Cristo divino. Eu não vou ser nunca expressar o que divinamente como Deus Jesus é, mas a gente vê a irretocabilidade da vida de Jesus aqui na Terra, né? Ele até chegava a dizer, quem de vocês me acusa de pecado? Ou seja, aponte uma falha na minha vida. E quando ele ia se expressar, em verdade vos digo. Quando ele pregava, o pessoal olhava para ele e dizia, pô, eu gosto de ver esse cara pregando, ele prega como quem tem autoridade. Ele não parece escriba, ele não parece fariseu. O que é pregar com autoridade? Pô, é viver o que você prega. E pregar o que você vive. O que é isso? Caráter cristão. Nada mais é. A gente vai afunilando e acaba chegando dentro desse aspecto que a lição está requerendo, né? Inclusive, a última lição para fechar o trimestre é Jesus Cristo, o modelo do Supremo Caráter. Olha a base como começa e olhe só como se termina esse trimestre aí, abordando os aspectos do caráter cristão que eu, aqui, estou desse lado aqui, de repente, doutrinando, ensinando, o Ismael também, nós somos os primeiros que devemos ter essa égide, essa armadura, esta mostragem do que é o caráter de Cristo. Não a casca, mas a essência como um todo, né?
A essência se traduz que Paulo falou, né? Não mais vivo eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé, né, do Filho de Deus que assim mesmo se entrega por mim. Requer fé para ter esse caráter, Ismael? O que você acha? Eu acredito que a gente necessita da fé primeiramente para você aceitar Jesus. Perfeito. Você tem que entender e ter essa vontade em aceitá-lo para que você venha ter a mudança de caráter. O plano de salvação se aceita pela fé. É fé. Verdade? Outra coisa, abordando o caráter, alguém pensa o seguinte: o meu pai era um assassino, a minha mãe era uma prostituta. Um exemplo que alguém pode dizer assim: será que eu vou ter respingamentos na minha índole, no meu caráter de um ex-assassino, de uma ex-prostituta? Não vai ter não, gente. Esse negócio de quebra de maldição, o teu pai era um mau caráter, tu vai ser um mau caráter, não existe. A Bíblia deixa claro, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ou seja, a partir daquele momento que você recebe Jesus, Jesus recebe você, o teu caráter, se era ruim, agora começa a se equilibrar dentro da vontade de Deus. É claro que não é um passo de mágica. Você vai ter que ter um esforço também para ter uma boa índole, uma boa conduta, sendo moldado. A moldagem entende que é um processo não de uma hora para outra. Eu durmo hoje mau caráter e acordo amanhã bom caráter. Não, é um processo gradual, um processo lento. É o processo da poda até, inclusive. É claro que a poda é para dar frutos, mas o caráter também vai por esse caminho. Não é de uma hora para outra que Jesus vai mudar você, não. Você tem que deixar-se ser mudado também pelo Evangelho, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, né? Vamos definir então o que é caráter, depois a gente já passa para o próximo tópico. Beleza. Segundo o dicionário Aurélio, caráter é o conjunto das qualidades, aí boas ou más, de um indivíduo, em que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Né? Então, isso é o caráter. O senhor quer trazer mais uma coisa sobre o caráter? Não, eu acho que está bem definido, até a etimologia que o dicionário Aurélio e outros dicionários, dicionário Globo, Rochais, a enciclopédia britânica, ela vai medrar dentro da mesma linha, vai trabalhar isso daí também. Caráter é exatamente isso daí. Caráter é moral, ou boa ou ruim. Sujeito imoral, a gente vai de mau caráter. Boa moral, boa índole, boa conduta, um bom caráter, e por aí vai. E a personalidade? A gente sabe que caráter é a marca, né? É a marca. É aquilo que a pessoa é, e a personalidade? Olha, a personalidade, eu costumo dizer que é uma coisa que Deus não muda, não. Tá? Personalidade vai tramitar dentro do âmbito de temperamento, não é verdade? E eu não sei, não me lembro qual foi o filósofo agora, se você se lembrar, me diga. Ele dividiu a personalidade em 4 esferas: o temperamento, né? O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. A personalidade, eu vou me ajoelhar, sou sanguíneo, Senhor, mude a minha personalidade sanguínea. Ele não muda personalidade, não. É claro que ela tem o ponto positivo, o lado positivo e o lado negativo dela. Aí o que vai transparecer da negatividade de um sanguíneo ou da positividade de um sanguíneo é que vai determinar qual é o quê? O caráter dele. Mas personalidade, exemplo, a pessoa nasceu sanguínea, ela vai morrer sanguínea. Vou dar um exemplo de um cara sanguíneo aqui, o Pedro era sanguíneo. Antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Segundo algumas análises teológicas, o Moisés era colérico, ele tinha um pavio curto. Por mais que a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, mas ele tinha a personalidade colérica. E ele era tão colérico que ele não... Esse negócio de conversar com rocha não é comigo não, eu vou bater na rocha. Na primeira até passou, na primeira ele até conversou com a rocha, mas na segunda ele feriu a rocha, bateu na rocha. E a personalidade dos homens de Deus que passaram na Bíblia, elas permaneceram as mesmas. É claro que à medida que Deus vai agindo, vai moldando, essas personalidades vão sendo expostas ao seu lado positivo, nesse caso. Eu vejo dessa forma a personalidade, não é? Perfeito. No ponto 2, o autor vai trabalhar a deformação do caráter humano. Até agora a gente deu um apanhado geral que é caráter cristão. Queda, né? Só que agora vamos trabalhar a queda do ser humano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a queda do ser humano e, em pequenas palavras, a imagem e semelhança. Se a gente entrar na questão de imagem e semelhança, a gente não vai ter tempo para... Exatamente. Não é o caso, a Bíblia, a lição, aliás, desculpa, ela não vai trabalhar a questão em si da imagem, da semelhança, mas ela vai ter, a questão do caráter vai ter a percepção da queda. Eu fico pensando, o Adão tinha um bom caráter antes da queda? Tinha, mas ele era propenso ao pecado? Era.
O Adão, ele pecou, agora é só mau caráter depois da queda? Depende muito da situação. Eu vejo até Adão depois da queda, ele agora está trabalhando, ele tem que estar cuidando da família e assim por diante. Antes da queda, um Adão evidentemente de bom caráter, mas com propensões digamos assim, a ter uma má conduta, e teve a sua esposa, o Adão, aquela coisa toda do fruto que vocês conhecem, está lá no primeiro livro da Bíblia, enfim, mas é por causa da queda do homem que essa imagem, digamos aí, que esse caráter, digamos aí, ele foi, digamos, propenso a não só ter uma vida de positividade, vamos colocar assim, mas uma vida de negatividade, pecando, visto que a imagem foi deturpada, a semelhança, digamos aí, foi arranhada. O homem ainda carrega a imagem de Deus? Num certo sentido, sim. Por quê? O homem tem vontade, tem desejo do quê? De se reconciliar com Deus. Eu defino de uma maneira bem simples, imagem e semelhança, Ismael. Eu defino simplesmente o seu desejo de buscar a Deus, ter comunhão com Deus, querer estar com Deus, é nada mais nada menos do que a imagem e semelhança de Deus. Eu vejo de maneira muito simples, dessa forma. Claro que tem outras lacunas nessa questão teológica, mas eu vejo dessa forma. Mas o que gera na humanidade, no homem em si, cometer delitos absurdos que a gente faz, que tem a ver com o caráter, com a moral dele, é tudo resultado e produto da queda. E a Bíblia diz que todos pecam e são destituídos. O que é ser destituído? Eu estava numa posição e fui tirado dessa posição. E fui destituído do quê? Da glória de Deus. O que é glória de Deus? O contato com Ele. Eu creio que antes da queda, Ismael, o homem via Deus como eu estou te vendo aqui. Eu creio que antes da queda o homem conversava com Deus como eu estou conversando com você do outro lado aí. Ou seja, o que o pecado proporciona? Ele proporciona o quê? Rompimento, ele proporciona um muro digamos aí, de separação entre a criatura e o Criador, gerando nesse distanciamento o mau caráter, a má índole, as más ações, os assassinatos, os infanticídios, parricídios e por aí vai. Então a queda trouxe tudo isso, e a queda nada mais é do que essa imagem sendo arranhada, e agora o homem indo de mal a pior, e chegando até um tempo depois da queda de Adão, chegando lá na época de Noé, a Bíblia diz que o pecado, ele fedia tanto, que chegou nas narinas de Deus, porque uma das expressões simbólicas do pecado é você pegar um pedaço de carne, e esse pedaço de carne ia apodrecendo, e aquele que gerou a carne sentindo o mau cheiro dela, que no caso é a pessoa de Deus. Eu vejo dessa forma a questão da queda. Claro que isso em linhas gerais, né? Bem laconizado até. O homem foi criado à imagem e semelhança, ele não era igual a Deus, ele tinha em si características morais de Deus. Perfeito, contato com Ele. A Bíblia, sim, claro. A Bíblia diz que Deus é Espírito, né? Então, perfeito. Não haja nada de semelhança, vamos dizer, bem laconizado. Semelhança física com Deus nós nunca tivemos e nunca vamos ter. Mas a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Não, fisicamente você nunca vai ter olho como chama de fogo, tá? Que é o caso lá do Apocalipse. Nunca vai ter cabelo branco como a neve, pé de latão reluzente. São aspectos simbólicos da divindade? São. Mas esses aspectos não são para os seres humanos. Isso está falando de Deus. Então essa imagem e semelhança nunca foi física. É uma imagem e semelhança, digamos aí, moral. É possível Deus gerar um mau caráter nele mesmo? Deus ser um mau caráter? Deus é um ser livre? É. Deus é um ser, digamos, pensante? Um ser volitivo? É. Deus é tudo isso. Então é possível Deus ter algum momento, algum aspecto de mau caráter? Não. Deus é essencialmente o quê? Santo. Eu posso ser santificado, mas eu ter a essência introspectiva de santidade, isso eu não tenho não. Eu peco, você peca e cometemos más ações com certeza e mostramos os traços da nossa parte ruim, do nosso caráter e por aí vai. Bom, essa deformação ela atinge espírito, alma e corpo. Perfeito. Ela atinge o homem por completo. Exato. Só que nós, para fechar esse tópico aqui, o autor coloca para nós que nós temos essa queda, esse distanciamento, também ele causa um problema com o relacionamento com Deus, como o senhor falou. Claro, sim. Ele acaba perdendo esse contato com Deus. E um dos textos, a gente lê e se entristece, né?
é Deus no jardim, Deus sabendo, mas Adão, onde você está? Deus sabe onde ele está, mas... Foi uma pergunta geográfica? Não, não foi uma pergunta geográfica. Para representar a distância. Exatamente, Adão, tipo assim, você estava tão perto, onde você está agora? É como se Deus falasse, o que você fez, cara? Qual é a tua condição agora, qual é o teu estado agora? Você estava aqui, na minha imediata presença, e agora, onde tu estás? O que Adão responde? Eu estou em estado de ocultação, eu estou me escondendo. Por que se escondendo? Porque eu estou nu. Mas quem que mostrou que você estava nu? Aí começa o processo da confissão, não é verdade? O processo da confissão, confessou, beleza? Elucidou, sim. Só que agora ele foi expulso do jardim. O pecado sempre vai trazer consequências. Confessou, Senhor, o problema é esse. Aí Deus proporciona um paliativo para eles, porque lá no jardim do Éden, o que Deus mata? Um animal, né? Não sei se foi um cordeiro, o que foi, e veste o cara, veste a esposa, mas, olha, mesmo vestido, cai fora. Teve que sair, perdeu a sua, digamos aí, prerrogativa divina de estar na presença de Deus. Aí foi necessário o quê? Um santo imaculado, sem mancha, sem nada, trazer o homem de vida até a terra, Jesus, e reconduzir o homem novamente. E essa pergunta que Deus faz, Adão, onde tu estás? Eu espero que Ele não faça para você e nem para mim, visto que nós estamos, mesmo pecadores, na presença de Deus. Outro ponto que destaca aqui é no relacionamento humano. Claro. O primeiro passo foi o Adão, não, a mulher que você me deu foi ela. Perfeitamente. O problema é ela. Entendeu? E a mulher joga para a serpente. Então, começa a ver se, digamos assim, a primeira briga entre o ser humano. O ser humano, né? E aí trata-se... E a partir dali, por causa do caráter deturpado, como estão as relações humanas hoje? Um exemplo, quantas guerras estão acontecendo exatamente agora enquanto a gente está fazendo esse vídeo? Quantas pessoas serão assassinadas, estrupadas, violentadas? Quantos terroristas não vão ser armados de bombas lá no extremo norte de Israel, por exemplo, vizinhos da Síria? Quantos? O que é isso? Relacionamento humano. Começou aonde? No Jardim do Éden. Um jogando a culpa para o outro e assim por diante. Começou aí. E aí, se a gente for falar aqui de relacionamento humano que tem a ver com moral e caráter, meu Deus do céu, por exemplo, o Brasil aqui, são assassinadas mais pessoas no Brasil do que em guerras civis que estão acontecendo. Só de problema de trânsito é 50 mil por ano no Brasil. Relacionamentos humanos. E todo mundo que está nos vendo agora, e eu também já li de informações na mídia de um pai que matou o filho. Olha onde chegamos na relação humana. E por aí vai, se a gente ficar aqui, a questão da crise antropológica, a crise do homem nesse sentido, ela é imensa, ela é abissal e quase irresolvível a questão da relação humana. E o primeiro problema foi no Éden. Tipo assim, eu não tenho culpa nenhuma. A mulher que tu me deu que é culpada. Eu não assumo nada. Aí Deus, para deixar a coisa bem certa, Ele olhou para o Adão e falou, maldita é a terra por causa de você. Não é da tua mulher, é por causa de você. E por aí vai. Perfeito. O próximo ponto é o relacionamento com a natureza. Nós cristãos, nós temos a certeza de que vamos para o céu, a salvação, e muitas das vezes nós negligenciamos esse cuidado com a natureza, esse cuidado com o meio ambiente, e é claro que a gente crê na volta de Cristo eminente. Sim. A gente espera que Jesus volte hoje. Antes de terminar esse vídeo, sim, Jesus volta. Só que nós temos que tomar cuidado porque há uma consequência para os nossos atos, né? Claro. Às vezes as gerações sofrem porque alguém um dia negligenciou esse mau cuidado, a falta de cuidado com a natureza. Nós somos mordomos do planeta. O homem é mordomo. Tanto é, algumas pessoas dizem, peraí, mas o Adão não só começou a trabalhar depois que ele pecou? Não. Tá claro o texto, Deus planta um jardim no Éden. Éden é uma coisa, jardim é outra coisa. Aí Deus planta o jardim no Éden, o homem foi criado fora desse jardim, Deus pega este homem, coloca no jardim e manda ele cuidar do jardim. O que é cuidar do jardim? Subentende? Adão, capina o jardim, cuida do jardim, dê água para os animais, algo do gênero assim, vamos colocar dessa forma. Então é responsabilidade do homem sim. Tanto é que depois que o homem peca, a natureza clamou.
Porque só foi depois do pecado que começou a nascer o quê? Espinho e abrolho no planeta. E a Bíblia diz lá em Romanos 8 que a natureza geme, esperando com expectação a manifestação dos filhos de Deus. Interessante. Bem por aí, Ismael. Pastor Celso, a gente já resumiu o caráter, já resumiu a queda, infelizmente. Mas a solução para tudo isso, pastor? Aqui na Terra? O próximo ponto é a redenção do caráter humano. Acredito que a redenção do caráter humano, você só vai, digamos, expressar coisas positivas. Desculpe de informar. Eu acho que é só quando a gente cruzar os portais dourados da eternidade e entrarmos no céu. Enquanto a gente tiver nessa pele, nesse corpo aqui, gente, é por aí que vai a coisa. O mundo está em declínio, o mundo está em decadência. É claro que é uma luta diária, a ajuda do Espírito Santo, da palavra, lutando contra a própria natureza, porque o meu inimigo número 1 não é o diabo, sou eu mesmo, né? Então a redenção do caráter humano, eu creio que seja só na eternidade. Perfeito. Mas há os paliativos nessa terra. Perfeito, a luta diária. Primeiro passo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Primeiro passo, novo nascimento. Novo nascimento. Precisamos aceitar Jesus. Jesus. Perfeito. Então, o segundo passo, depois que eu aceito Jesus, é a transformação. Quem faz de nós é a palavra de Deus, contato diário com ela. E bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E fechando a nossa lição, vai falar sobre o caráter amoroso e santo do crente. Exatamente. Se aproxima de Deus, você vai, à medida que você se aproxima de Deus, você vai expressando aquilo que Cristo é em você. E aquilo que Cristo é em você, você expressa para o próximo, para os outros. Perfeito. Amém? Posso dizer então que o nosso caráter ele vai se moldando conforme a minha santificação? Perfeito, claro. Digamos aí, o caráter bom, digamos, do cristão, crente, ele anda de mãos dadas com o aspecto da santificação, que é um processo contínuo, progressivo e vitalício. Ele nunca vai ser definitivo na terra. A definição da minha santificação plena, ela vai ser no céu. A definição do meu só bom caráter também vai ser no céu. Estamos na carne ainda. Perfeito. Eu vou ler a conclusão aqui rapidamente, para nós encerrar o assunto. Diz que o nosso caráter reflete nossos princípios. Agora sim, como novas criaturas, precisamos evidenciar os valores do reino de Deus. O homem salvo e remido por Cristo Jesus tem as marcas do Salvador no seu ser e no seu comportamento. Perfeito, é isso aí. Isso aí que fecha o nosso assunto. Agradecer ao pastor Celso pelo tempo. Agradeço também ao Israel que está aqui filmando a gente. E que seja aproveitável esse pequeno e despretensioso vídeo da primeira aula do próximo trimestre. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a você que assiste também e compartilha nas redes sociais. É um vídeo para você evangelizar também. Perfeito. O vídeo é voltado para a escola, mas a linguagem não foi religiosa. Mas aí você pode evangelizar com ele, curta, compartilha, espalha aí que Jesus ainda viralize. Isso. Bota aí para girar os vídeos aí. Compartilhe, leve os seus amigos, aos conhecidos, compartilhe na linha do tempo aí no seu Facebook, enfim, vai compartilhando, propagando a palavra de Deus. Não perca a chance de evangelizar. Evangelizar é falar o que Jesus pode fazer pelas pessoas. E nós queremos contribuir, queremos ajudar e você também pode ser o nosso parceiro nessa. Então, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado, Deus abençoe. Valeu. Um abraço. Até mais.